Oi pessoal, aqui é a Lari e está começando mais um Chá de Camomila. Esse espaço para a gente sentar, relaxar, poder refletir um pouquinho sobre a vida e sobre os caminhos que a gente vem tomando. Nesse 11º episódio, venho conversar com vocês sobre um tema que eu sempre quis tratar aqui. Acho que é muito presente assim na minha vida e talvez na vida de muitos de nós, especialmente assim nessa fase da vida adulta, que é como lidar com os nossos próprios erros. Eu acho que existe um grande abismo sobre como a gente lida com os erros dos outros e lida com os próprios erros. Tem uma frase que eu já repeti para vocês em vários episódios e vou repetir novamente ela agora porque ela é muito boa, né? Muito importante, eu acho, da gente conhecer. É de uma psiquiatra chamada Kristin Neff, que eu li em um livro chamado Autocompaixão, e ela diz assim, não há ninguém a quem nós tratamos tão mal quanto a nós mesmos. Então, é com essa bagagem super leve que eu quero conversar com vocês sobre esse tema hoje. Como lidar com os nossos próprios erros. Hoje eu tenho 31 anos, né, quando eu estou gravando esse episódio, mas eu percebi ali que quando eu fui ingressar na vida adulta, né, por volta ali dos 20 e poucos, né, que é uma fase onde a gente está na faculdade, está se inserindo no mercado de trabalho, tomando tantas outras decisões assim, né, próprias da vida adulta, dessa fase da vida que muitos de nós temos em comum, eu fui percebendo que eu fui me tornando mais dura em relação aos meus próprios erros, né? Acho que é muito comum quando a gente vai entrando na vida adulta que a gente tem uma cobrança maior sobre nós mesmos, assim, né? Sobre as situações que nos vão sendo impostas e criando expectativas, né? Em relação à nossa vida profissional, pessoal, amorosa, enfim. E essa expectativa, essa cobrança também acaba transbordando em nos cobrar mais, em não errar. E isso é muito perigoso, né, para a nossa saúde mental, para a nossa vida, porque por mais óbvio que seja, preciso dizer nesse episódio, né, errar é humano, faz parte do nosso processo de aprendizagem, né, a gente só vai amadurecer, crescer, aprender errando, né. Mas uma coisa que, quando eu escrevi esse roteiro, acho que a primeira coisa que me veio à mente, né, foi o que a gente chama hoje, né, de síndrome da impostora, de não se sentir capaz de realizar as coisas, né. Eu acho que isso é muito comum entre qualquer ser humano na vida adulta, especialmente, mas acho que mais presente ainda, pelo que eu posso perceber, né, no meu ciclo social e também nas leituras, enfim, é mais comum entre as mulheres, né? A gente ter esse pensamento de eu não consigo, não vou dar conta. Mesmo hoje, né, com os meus 31 anos, fazendo uma pesquisa de doutorado, né, eu recém-ingressei agora em comunicação, eu percebo isso tão latente. Um exemplo aqui me expondo um pouco, nesse semestre eu acabei de ingressar no doutorado, estou encerrando o primeiro semestre, estou aí nas provas finais do primeiro semestre. E no próximo, como eu sou bolsista, eu tenho uma obrigação, né, nas normas lá da bolsa, de ser professora, estagiária, né, no caso, durante 2 semestres, durante um período de 1 ano, né? Ou seja, nesses 4 anos de doutorado eu preciso dar aula, supervisionada, claro, né, por um professor da casa, durante 1 ano. E aí o primeiro semestre que eu vou fazer isso é o próximo, né? Então já entrei em contato com a professora, defini a turma, ela já expôs para mim, né, que deseja que eu dê mesmo sozinha algumas aulas sobre a supervisão dela. E já me veio aquele pensamento assim, mas quem que é você para ensinar alguma coisa? E aí eu preciso ficar aqui na minha cabeça, né, respondendo vários questionamentos, né, que vem dessa, que a gente chama popularmente de síndrome da impostora, né, que é, se o aluno perguntar uma coisa e você não souber responder. Ué? Se eu não souber responder, eu digo, vou pesquisar sobre isso, na próxima aula eu respondo. Eu não preciso ter a obrigação de saber de tudo só porque eu estou ali na condição de professora, né? E aí vem outros pensamentos de tipo, mas quem é você para dar aula, né? Para ensinar alguma coisa, você não está preparado o suficiente para isso. E aí eu automaticamente já vou combatendo esse pensamento respondendo, posso não estar preparada, mas eu tenho tempo até lá para conseguir estudar e dar uma boa aula para esses alunos. Mas eu vejo que é um esforço muito grande, né, para fazer com que esses pensamentos não nos paralisem, né, diante das coisas que a gente quer conquistar na nossa vida, dos desafios, das primeiras vezes que nos são apresentadas na vida, né. Tem uma ocasião na minha vida, foi lá no início da faculdade, eu tinha, eu acho, 16, 17 anos, foi o meu segundo estágio, eu estava fazendo a seleção para esse estágio, né, eu cursei jornalismo aqui na UFRN,
que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Eu estou falando com vocês direto de Natal. E no início da faculdade, né, eu tinha um sonho de estagiar em uma redação de jornal impresso. E esse jornal, que na época, hoje ele não existe mais, né, ele era o Diário de Natal. Abriu uma seleção para estágio e eu fui lá. E eu lembro que era uma semana a gente, né, eu e outros candidatos fazendo matérias, saindo para a rua, enfim, tentando nos inserir ali na dinâmica, né, de como era a rotina de um repórter lá, era a versão online, né, do jornal, era o DN Online. E eu lembro que a cada dia, né, a gente ia se encontrar com uma das diretoras lá, né, eu não me lembro bem a função dela, mas é uma jornalista que eu tenho muito carinho, a Julisca, e ela sempre dava um feedback pra gente. E aí no último dia, quando eu fui me encontrar com ela, pra minha surpresa, né, ela falou algo assim que eu não esperava, né, quando ela disse que eu ia ser, né, a escolhida, né, de ser admitida na vaga. Ela disse assim: olha, Larissa, você vai ficar com essa vaga, mas não porque você é a melhor, e sim porque você foi a que mais demonstrou vontade de aprender. Nessa entrevista, né, ela foi me apontando muitos meus erros, assim, né, erros de tempo, erros de português, de concordância, sei lá, erros da rotina de alguém que trabalha com produção de texto, assim, no jornalismo hard news, né, e ela me apontou muitos erros, assim, e todos os dias eu me esforçava muito para no dia seguinte eu demonstrar que eu escutei aquele erro e aprendi com ele e ia tentar não repetir aquele erro. Então, para mim foi muito interessante ouvir dela, né, no último dia dessa experiência, que eu não fui a melhor candidata, mas eu fui a que mais evoluiu, a que mais demonstrou vontade de aprender. E eu assumi isso não só para aquele emprego, né, para aquele estágio, mas eu, escrevendo aqui o roteiro, né, eu me dei conta de que eu assumi isso meio como uma postura de vida, sabe? Algo que me guiou, que a partir dali eu aprendi assim, que o valor do que eu gostaria de expressar na minha vida profissional, pessoal, era essa vontade de aprender, sabe? Mais pra frente, né, muitos anos depois, eu já concluí a faculdade, enfim, fui fazer outras experiências e eu voltei para a faculdade para a entrevista do mestrado. E eu lembro que outra jornalista, né, muito querida, que foi minha professora na faculdade, a Lilian, ela me repetiu algo parecido, assim, né? Ela disse: olha, na entrevista, demonstre para os professores que você tem muita vontade de aprender. E aquilo foi me marcando, assim, né? Acho que mais recentemente eu fiz uma entrevista para uma bolsa do CNPq também, que eu também fui admitida, mas não assumi, né? Hoje eu tenho uma bolsa da CAPES, que é pela própria instituição, né? Pelo meu próprio programa de pós-graduação. Mas nessa entrevista, era uma empresa que lida muito com dados, com sistemas, com empresas de tecnologia, coisas que eu não domino, né? Mas quando ele me fazia as perguntas, eu dizia muito verdadeiramente assim, né? Olha, eu não sei, nunca trabalhei com isso, mas se você me pedir, eu aprendo. Eu tenho, né, essa habilidade, tenho muita vontade de aprender. E eu lembro que ele sorriu, assim, né, nessa entrevista, assim, né, a pessoa que me questionava. E eu acho que de fato deu certo a tática, né? Fica até como dica para vocês, assim, né? Eu acho que é o maior atributo que a gente pode demonstrar numa entrevista, né? De emprego, enfim. Mas também o maior presente que a gente pode se dar como ser humano, né? É colocar bem nítido, assim, né? Pra gente, para as outras pessoas, que a gente não sabe de tudo, mas que a gente está muito aberto a aprender com os nossos erros, com as oportunidades, né, que nos são apresentadas na vida. Eu já estava escrevendo, né, o roteiro para esse programa quando estreou um programa que eu estava esperando muito. É um programa no GNT, ele se chama Sabe a Ignorância e é apresentado pela Gabi Prioli, né, que é advogada, produz conteúdo aqui na internet, um conteúdo de muito valor, né? Eu adoro o trabalho, né, que ela faz junto ao também o Leandro Carnal, enfim, acompanho ela desde a estreia dela lá na CNN até agora. Super recomendo, né, se você tem TV por assinatura, tem o Globoplay, né? Procura lá, Sabe a Ignorância. E aí o primeiro episódio, né, quando eu fui assistir, eu fiquei super feliz, porque ele reflete muito o que eu queria falar para vocês aqui nesse programa, e eu queria trazer algumas referências que ela trouxe junto aos convidados, né, nesse primeiro episódio. Se eu não me engano, esse primeiro episódio, o tema Somos todos ignorantes, e ele vai falando sobre a importância de cultivar a ignorância.
E ela traz nesse episódio, né, algumas metáforas muito interessantes. A primeira delas é de um cara chamado Marcelo Gleisi, né? Ele tem um livro, que eu procurei na internet, vou deixar aqui nas referências, um livro chamado A Ilha do Conhecimento. E o que é essa metáfora, né? Ele vê ali, ele faz uma metáfora em relação ao conhecimento, que o conhecimento seria como uma ilha, um pequeno pedaço de terra, né, no meio do oceano. Só que, na medida que você vai conquistando mais conhecimento, aquela porção de terra, né, vai aumentando e você vai enxergando mais o oceano que cerca essa ilha. Então, à medida que a porção de terra, né, o conhecimento, ele vai aumentando também a sua consciência em relação à sua ignorância. Ou seja, à medida que você mais aprende, você se dá conta que menos você sabe, que mais coisas você tem a aprender. E é tão bonito quando a gente contempla assim, né, um grande intelectual, uma pessoa que a gente tem como referência em determinado assunto, né, e vai ver uma entrevista ou tem a oportunidade de trocar uma ideia pessoalmente, e a gente vê que aquela pessoa ela não tem essa soberba, essa pretensão de sentir que ela possui todo o conhecimento sobre aquele assunto, né, que ela esgotou, né, tudo que poderia ser aprendido, né, sobre aquele assunto, mas ela se coloca ali como ouvinte, como alguém que é ainda um aluno, né, tem ainda a oportunidade de aprender. Eu estava aqui, não coloquei no meu roteiro, mas conversando com vocês, eu me lembrei de uma entrevista com Bento XVI, né, o Papa anterior ao Papa Francisco, né, da Igreja Católica. E, se eu não me engano, o Bento XVI, ele tem uns 8 doutorados, sei lá, são muitos. E em uma entrevista, ele declarou assim, né, que ele gostaria de ter estudado mais. Gente, eu tô me acabando para fazer um doutorado. Imagina alguém que em vida conseguiu, né, estudar tanto. Acho que qualquer pessoa que conhece a vida de Bento XVI, né, a obra que ele deixou para a igreja, né, tem a ele assim como um grande teólogo, se não o maior, né, do tempo dele. E mesmo assim, né, ele tem essa humildade de declarar: eu gostaria de ter estudado mais. É tão bonito, né, acho que nos ensina tanto as pessoas, né, que são para nós referência, se colocarem com essa postura. E ainda nesse programa, o Saber Ignorância, a Gabi ela vai trazer um efeito cognitivo, né, que foi descoberto por 2 psicólogos. Eles se chamam, fui dar um Google aí para conhecer melhor, David Dunning e Justin Kruger. Esse estudo foi realizado em 1999 e ele se chama, né, em homenagem a esses psicólogos, né, efeito Dunning-Kruger. O que ele quer dizer? Ele é um viés cognitivo que faz com que as pessoas com pouco conhecimento sobre um assunto supervalorizem o seu próprio conhecimento, enquanto os experts, né, eles tendem a se subestimar a sua própria capacidade. Ou seja, lá ela mostra um gráfico, se você jogar esse efeito Dunning-Kruger no Google, você vai ver um gráfico que talvez seja mais explicativo do que a minha tentativa aqui, né, de falar por meio de palavras e gestos. Mas é assim, se eu tenho pouco conhecimento sobre um assunto, ou seja, aquela margem da ilha, né, ela ainda é muito pequenininha, eu acho que eu sei demais, porque eu não estou conseguindo enxergar, né, esse oceano, né, do desconhecido que está à minha volta. Mas quando eu me torno um intelectual, uma pessoa, uma referência naquela área de estudo, digamos assim, mesmo assim eu não consigo alcançar o grau de autoconfiança, digamos assim, da pessoa que sabe menos. Ou seja, por mais que eu me torne um expert, um doutor, um PhD naquela área, né, eu ainda tendo a subestimar mais, né, o meu grau de conhecimento do que uma pessoa que sabe menos. E é muito doido como esse efeito Dunning-Kruger, ele simboliza, ele retrata, né, o que a gente vive hoje nesse tempo, especialmente da internet, né, onde tem tantas pessoas, né, ignorantes que se vendem ali como especialistas, como mentores, como pessoas que mudam a vida das pessoas, né, sem deter o conhecimento necessário para falar sobre aquilo. E aí essas pessoas, ao invés de reconhecerem a própria ignorância e buscarem informação, não, elas vão se juntando a pessoas que têm a mesma opinião, pessoas que não sabem e compram, né, aquela meia-verdade, né, entre aspas, dela, e vai gerando esse efeito manada, né, criando essas bolhas que a gente tanto conhece, né, e é tão comum hoje na internet. Uma outra coisa da internet hoje, que também acho que retrata muito esse efeito Dunning-Kruger, né, é a criação de especialistas. Parece que todo mundo tem muitas certezas, né, quando
a gente vai ver um jornal, por exemplo, sei lá, a Folha. Na semana passada, né, houve um episódio muito triste, né, para a sociedade brasileira, assim, que foi uma queda de um avião, né, que matou mais de 60 pessoas. E é cada vez mais comum, né, ver essas pessoas que a gente chama popularmente de especialistas da internet, né, que mesmo sem ter um conhecimento prévio daquilo, vão ali usar o seu juízo de valor para dizer, caiu por causa disso, foi um problema técnico devido a isso. Essas pessoas também não sei o quê, tal órgão não fiscaliza, mesmo sem ter informações sobre aquilo. É muito comum as pessoas assim estarem muito cheias de certeza, né? Quererem se posicionar diante de coisas que elas não sabem, querer dar um posicionamento sobre uma coisa que está no auge só para poder viralizar na internet, sem ter um conhecimento sobre aquilo, sem ter noção da responsabilidade de estar falando uma coisa para muitas pessoas. Mas ao contrário disso, quantas pessoas a gente vê, né, na internet, no nosso dia a dia, ali nas redes sociais, se desculpando por terem falado uma coisa que não era verdade, ou assumindo suas próprias dúvidas, né, seus próprios questionamentos em relação a determinado assunto. É comum nas redes de vocês, porque na minha, olha, isso quase nunca, se não para dizer nunca, acontece. E aí vem esse programa, né, nesse primeiro episódio, dizer, né, sobre a importância da gente cultivar a nossa ignorância. Mas aqui é importante, né, deixar claro que cultivar a nossa ignorância não é não querer aprender. Isso aí é burrice. Né? Cultivar a nossa ignorância é entender que a gente sempre pode aprender mais, né? Que a gente sempre está na condição de aprendiz. Seja quando você for um ancião, né? Uma pessoa mais velha, mais madura, que socialmente, né? Uma pessoa que a gente tem que respeitar porque ela tem mais maturidade, né? Tem mais sabedoria. Não, mesmo nessa idade, a gente vai estar na condição de aprendiz. Né? Mesmo quando a gente for um doutor, um PhD em alguma área, mesmo nessa posição, a gente vai estar na posição de aprendiz. Mesmo quando a gente for pai e mãe, né, ali com os nossos filhos, também demonstrar que a gente não é detentor de todo conhecimento e que a gente pode aprender junto com eles sobre determinados assuntos. Eu acho que é isso que é cultivar a ignorância, né, de uma maneira positiva. No início desse ano, eu fui procurar uma leitura espiritual, né? Foi bem no início do ano mesmo, ali por janeiro, e eu concluí agora. Levei alguns meses, porque eu queria saborear esse livro. Acho que foi uma escolha muito sábia, mesmo na minha ignorância, né? Eu escolhi ele pelo título e pelo feedback que meu esposo deu, né? Porque faz parte aí da biblioteca que eu herdei dele quando me casei. E esse livro, a capa aqui, ela tá cheia de adesivos, porque a minha filha adora espalhar esses adesivos da Blue por todos os cômodos e objetos que ela encontra na casa. Mas o nome do livro é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. O autor se chama Joseph Tissot, mas ele trata sobre o ensinamento de São Francisco de Sales. E esse título, né, eu acho que pode parecer um pouco confuso, como se as nossas faltas fossem em si algo positivo, mas o que o autor quer dizer, né, numa perspectiva cristã, é que mesmo as nossas faltas, os nossos erros, né, as nossas falhas, elas podem trazer algo de bom, algo de positivo para a nossa experiência humana, né, para a nossa amizade com Deus aqui no caso. E eu destaquei aqui alguns pontos desse livro que eu achei essenciais para a gente aprender a como lidar melhor com os nossos erros, numa perspectiva da espiritualidade, né, de cultivar a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, né? Aqui eu falo enquanto cristã, você pode trazer isso aí para a sua religião, né? Para as suas crenças. E o primeiro trecho que eu quero destacar, eu vou ler aqui nas palavras, né? Do autor para vocês entenderem melhor. Ele diz assim: os que aspiram a um amor puro para com Deus têm mais necessidade de paciência consigo mesmo do que para com os outros. É preciso suportar a imperfeição para alcançar a perfeição. Digo suportar, não amar nem acariciar. É deste sofrimento que se alimenta a humildade. O autor, nesse livro, né, ele vai trazer alguns benefícios que a gente pode tirar das nossas faltas quando a gente aprende essa arte, né, essa arte de São Francisco de Sales, de conviver melhor com os nossos erros, né? E um desses benefícios, com certeza, é a humildade, né? Mas para ser humildes, a gente precisa aprender essa primeira frase que ele diz, né, que a gente leu aqui. Os que aspiram ao amor puro para com Deus têm mais necessidade de paciência consigo mesmo do que para com os outros. E essa paciência, meus amigos, meus camomillers, é uma coisa muito difícil de ter. Ao longo desses 10 anos,
mais de 10 anos, né, que eu faço parte da comunidade, já vi muitos irmãos. Quando eu digo muitos, é muitos irmãos, né, desistirem da sua relação com Deus, desistirem da sua vocação, por desanimarem diante dos seus erros, né, de caírem, levantarem, serem ajudados, mas ao cair de novo, ao conviverem ali, né, com as suas faltas, se desanimarem, né, se paralisarem diante delas e não terem mais condições, assim, forças de pedir ajuda novamente para levantar. E isso, gente, é uma tentação tão comum, né? Se a gente for conversar com qualquer pessoa que tem uma amizade com Deus, que alimenta assim a sua espiritualidade, esses pensamentos são muito recorrentes em todos nós, né? Fazendo aqui uma brevíssima catequese, né? Todos nós vivemos numa dimensão sobrenatural onde nós somos tentados, né? Numa perspectiva cristã, somos tentados pelo demônio. Mas existem pessoas, né, que têm aí graus de vexação, enfim, que o último grau seria as pessoas que necessitam ali de um exorcismo, né, para poder se livrar daquela influência do mal. E em um desses momentos acaba que o demônio ele consegue falar através das pessoas. E aí tem uma história muito bonita que para mim sempre me ensinou muito, né, que eu ouvi de um irmão que viveu um momento como esse, e é muito comum nesses momentos, assim como na tentação, né, que o demônio ele queira expor os nossos pecados. Para quê? Para nos humilhar, para que a gente desanime, né, e se desconcentre ali daquele momento de oração, enfim. E esse irmão, né, com muita humildade nesse momento, né, de humilhação mesmo, onde todas as pessoas que estavam ali naquele ambiente, né, escutavam pecados, coisas íntimas, né, que ele havia vivido na sua vida, ele se concentrou, fez uma oração, né? Ele disse: Senhor, muito obrigada, porque mesmo eu tendo feito tudo isso, Tu me amas, me acolhe e me perdoa. E esse momento, assim, né, de manifestação sobrenatural revela, na verdade, o que a gente vive na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Segundo a nossa fé cristã, todos nós somos tentados, ou seja, vivemos aí atormentados por esses pensamentos, né, de que nós não somos dignos, que Deus não nos perdoará, né, que a gente vai cair de novo naquela tentação. E esses pensamentos, né, são muito comuns a todos nós, né, para nos fazerem desistir, para a gente desanimar mesmo na caminhada, né, e desistir de ser amigos de Deus. Mas se todo mundo sofre com isso, né, qual que é a diferença para as pessoas que conseguiram passar por esses pensamentos, né, e serem amigos de Deus, serem santos, né, em vida? Essas pessoas teriam atravessado, né, esses pensamentos com virtude, né, e ido mais adiante na sua amizade com Deus, na vida de santidade. Por quê? Porque elas são perfeitas? Não. Segundo o pensamento de São Francisco de Sales, né, e segundo o que eu aprendi na minha igreja, é porque essas pessoas confiaram muito no amor e na misericórdia de Deus. E com base nisso, eu vou ler para vocês um outro trechinho desse livro que fala sobre isso, e é tão bonito. Eu queria ler esse livro todo para vocês, mas não dá, né, gente? Na página 82 ele diz assim: o pecado atinge Deus no sentido que o ofende, mas ele não atinge a Deus no sentido de modificá-lo. É verdade que modifica os seus atos, mas não modifica a sua essência, isso é, deixa intocada a sua disposição primordial e substancial para conosco, que é o amor que Ele nos tem. Já estou me encaminhando aqui para encerrar o nosso episódio, né? Mas eu queria destacar um outro ponto que eu acho que nos paralisa muito, né, a lidar de uma maneira errada com os nossos erros, né, os nossos pecados, na nossa vida espiritual, né, na nossa amizade com Deus, que é ter uma ideia errada sobre a santidade. E aqui eu queria me referir a um livro que eu já falei muitas vezes para vocês, né? Eu me dediquei a falar sobre ele no primeiro episódio aqui do nosso Chá de Camomila. Se você ainda não assistiu esse episódio, eu recomendo demais, acho que até hoje é o meu episódio preferido, né? Que é o livro Quantos Eus Que Não São Meus, do Padre Fábio de Mello. E eu destaquei aqui um trecho, né, onde ele fala sobre essa visão, né, de perfeição versus santidade. Ele diz assim: a minha busca pela santidade, há muito, deixou de ser uma busca pela perfeição. O conceito de santidade é muito mais sugestivo, pois ele não nos aprisiona na perfeição amórfica, sem propósito, distante da realidade. Perfeição sempre nos dá a ideia de algo pronto, irretocável. Não somos assim. Santidade recorda-nos processo, busca dinâmica que envolve o cotidiano, que nos faz pensar num itinerário a ser feito.
E mais pra frente, ele vai dizer essa frase: a proposta cristã é uma vida de santidade, isto é, uma vida de buscas, de vitórias e de derrotas. De erros, minha gente. Que eu mais desejo de coração, né, gravando esse episódio, para você que chegou aqui até o finalzinho dele, né, e sofre, né, com os pesos, né, dos seus erros, não sabe lidar muito bem com eles, e deseja, né, ter uma relação com Deus, alimentar a sua vida espiritual, é que você assimile, né, coloque aí no seu coração que Deus, ele nos permite errar, não para que a gente se martirize, mas para que a gente aprenda, né? Os nossos erros, aqui é uma frase também do Padre Fábio nesse livro, eles não são para a gente se martirizar, eles são para a gente aprender. Então, que grande alegria é quando o mundo nos apontar os nossos erros, né, ou os nossos próprios pensamentos aí quererem nos perturbar no nosso dia a dia, para que a gente se diminua, se sinta incapaz de fazer as coisas, que a gente possa ter essa liberdade de olhar para dentro de nós e dizer: eu sou amada, né, sou acolhida e sou perdoada. E que bom, Senhor, muito obrigada, que eu tenho a oportunidade de aprender com esse erro e continuar. E esse foi o nosso episódio de hoje, gente. Eu espero muito, né, que ele possa ter contribuído em alguma coisa no seu dia. E se esse episódio foi útil para você, eu te peço, né, essa ajuda como produtora de conteúdo, né, que você recomende ele para os seus amigos, né. Uma coisa muito importante para as plataformas começarem a recomendar nesse programa, fazer com que o podcast fure a bolha, né, e chegue a outras pessoas, é que você compartilhe ele nas suas redes sociais e comente, avalie o nosso programa. Então, se você puder fazer isso aqui onde você está nos ouvindo, né, nos assistindo, seja no Spotify, seja no YouTube, eu agradeço demais. Se você gostou das referências, né, que eu falei aqui nesse programa também, elas vão estar aqui escritas, né, na descrição desse episódio, então é só ir lá e procurar. E se você quer me seguir nas redes sociais, eu estou lá como @larimoura. Um beijo enorme para cada um de vocês e até a próxima!